Olá pessoal, eu estava afastada, tudo bem? Antes, né, tudo bem? Eu estava afastada porque eu estava de licença médica, eu passei por uma pequena cirurgia e agora estou de volta, tá? Então eu vou explicar aqui essa PC. Eu gosto muito de trabalhar com literatura, então nós vamos começar com o trovadorismo. E nós temos aqui a imagem do poema a quatro mãos, tá? Então, é o Romance da Rosa. Esse um poema a quatro mãos, ele vai falar o Romance da Rosa. É um poema com mais de 20 mil versos. Escrito no século XIII, tomou-se uma das obras medievais mais conhecidas e influentes. A primeira parte foi escrita por Guilherme de Lauris. Um jovem sonha que está em um jardim cercado de muros. Nesse jardim encontra um botão de rosa pelo qual se apaixona, mas é impedido pelos guardiões dessa flor de se aproximar dela. A rosa e outros personagens que aparecem no jardim são alegorias de vícios e de virtudes, como o ciúme e o amor. A narrativa de Guilherme de Lauris é interrompida quando o jovem sofre por não poder ficar com sua flor. Aproximadamente 40 anos depois, Jean de Meun aproveita esse enredo e continua a história, mudando, porém, suas características. Passa a apresentar discussões a respeito do comportamento humano e outros temas em voga na época. Então, responda às seguintes questões. Vocês vão responder essas questões em relação ao texto e a gravura. Eu gosto muito de trabalhar com gravura, né? Então, quem puder imprimir colorido vai ficar bem mais interessante. Aqui no vídeo vocês vão ver, ó. Olha ele impresso, se for uma boa impressora no colorido, fica muito legal, ó. Então, aqui tem as questões, né? Observe atentamente as pessoas que aparecem na pintura. Você diria que elas são servos ou aristocratas? Por quê? Então, o que são servos e o que são aristocratas, né? A princípio, a gente tem que falar sobre essas escolas literárias, que a primeira escola literária que apareceu no mundo foi o trovadorismo. E o que a gente estuda é a literatura brasileira e literatura portuguesa. Por que não tem trovadorismo português no Brasil? Desculpa, brasileiro. Porque não existia nada aqui na época do trovadorismo. Quer dizer, 1500 tinha só nativos, né? Não tinha ninguém aqui para contar a história, né? Ainda nessa época. Digamos assim que bem nesse trovadorismo 1300, 1200, não tinha alguém que pudesse nos contar o que havia nesse mato aqui, né? Então, o trovadorismo ele é contado lá da Europa, mas pendendo para o lado de Portugal, né? Então, o que a gente vai estudar é sobre o trovadorismo europeu, que é lá que aconteceu essa escola literária. O trovadorismo é uma escola literária que tinha mais cantigas, quase não tinha escritas, porque o povo quase não sabia escrever. Existia mais... aliás, a escrita era mais do clero, né? Mais da igreja e da aristocracia. Quem é a aristocracia, né? Eram os detentores do money, tá? Então, como a gente pode ver aqui na gravura, será que eles seriam servos? Quem eram os servos? Os empregados, né? As pessoas bem pobres, de classe social bem humilde, tá? Aí por que você vai justificar? Aí depois eu vou fazer um outro vídeo explicando e corrigindo a PC, tá? O que a posição das pessoas e o título Romance da Rosa indicam que os personagens estejam fazendo na cena? E aí, no fundo e no canto inferior direito, é possível identificar parte da construção que abriga os personagens? Ele está afirmando, né? Como você imagina que seja essa construção? Considere que a obra foi feita no final do século XV. A cena representa uma pintura... A cena representada nessa pintura recria o clima amoroso expresso em muitas cantigas da primeira época medieval. Como você imagina que eram essas cantigas? Então, como que você imagina que eram essas cantigas? Por exemplo,
o poema, ele era cantado, não era escrito. Então, a pessoa se apaixonava, ela cantava para o ser apaixonado, né? Ela fazia canção com a lira, aquele instrumento musical, né? Você acredita que na Idade Média todos eram, ou pelo menos estavam felizes na gravura? Justifique. Você acha que todo mundo estava feliz? Na sua justificativa, você pode colocar que na Idade Média era melhor de se viver do que agora? O que você pode dizer em relação à Idade Média? O que você conhece? Qual é o seu conhecimento em relação à Idade Média, o trovadorismo, para agora, né? Nós teríamos uma evolução no sentido de estudo. Qual você preferia viver, lá ou agora? Eu, é óbvio que eu preferiria e prefiro viver agora, né? Eu, sem sombra de dúvidas. Mas, e você, qual é a sua opinião? Tá? E aí depois nós temos outros textos aqui que vocês vão ler. E aqui tem uma outra explicação. Eu vou pausar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo.